Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. A palavra do Senhor diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Oh, glória! Para quê nós devemos tomar essas atitudes? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também do mesmo jeito? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha que texto que nos ensina, certo, uma verdade totalmente diferente das verdades que nós estamos aprendendo em sociedade, em comunidade. Nós estamos aprendendo a sermos vingativos. Nós estamos aprendendo a se vingar. E quem se vinga não é besta, mas o besta é aquele que não se vinga. Olha os valores dessa sociedade. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, estamos nos inserindo e entrando com força nesse tipo de comportamento e de conceito. Estamos nos esquecendo de meditar nas Escrituras Sagradas e naquilo que Jesus Cristo ensinou. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Estamos mergulhando nos ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo para nós nessa manhã diz o seguinte: olha o que foi dito para vocês. Amarás o teu próximo e aborrecerás os vossos inimigos. Essa era uma prática que acontecia na sociedade onde Jesus vivia. Estava vivendo. Jesus vivia essa sociedade onde as pessoas amavam aqueles que amavam a eles, mas que aborrecia aquelas pessoas que aborreciam a ele. E Jesus, ele traz um ensinamento completamente diferente. Essa mensagem, essa palavra, ela se encaixa perfeitamente no nosso contexto hoje. E essa palavra diz o seguinte: eu, porém, vos digo. Jesus, então, agora diz: amai vossos inimigos. Os inimigos não é para ser aborrecidos. Os inimigos é para serem amados. Meu Jesus, né? Os inimigos não é para serem odiados. Os inimigos é para serem amados. Bendizei o que vos maldizem. Você sabe aquela pessoa que fica falando de você mal o tempo inteiro? Que você sabe que ela fala mal de você, que quando senta na calçada da rua é para falar mal de você? A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus está dizendo: olha o que eu vos digo, olha o que eu vos ensino. Bendizei os que vos maldizem. A Bíblia, a palavra, Jesus Cristo, ele nos ensina a bendizer aquelas pessoas que estão falando mal de nós. Nós estamos, irmãos, tão vazios do Espírito Santo hoje. Os cristãos estão tão vazios do Espírito Santo que não conseguem praticar essas virtudes. Nós, enquanto cristãos, estamos tão vazios, as coisas desse mundo têm entrado no nosso coração de uma maneira tão exacerbada
que nós não conseguimos ver esses mandamentos, essas palavras, com bons olhos. Pai do Senhor, irmã Rosa, nós sempre vemos essas palavras e entortamos a boca, não aceitamos, não concordamos, porque nós não queremos fazer como Jesus ele ensinou. Jesus ensinou o seguinte, olha, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e mais, fazei o bem a quem vos odeia. Fazer o bem a quem vos odeia. Quem odeia você de morte, sabe? Aquele que fica desejando mal a você, aquele que fica desejando coisas ruins a você, aquele que fica arquitetando estratégias para poder te ofender, te deixar chateado, que te inveja, que quer ver o teu mal. Jesus ele está dizendo bem dizer essas pessoas, amar essas pessoas e fazer o bem a essas pessoas. Contrariando totalmente o que nós crescemos aprendendo, dizendo, olha, eu vou amar só quem me amar, tá? Eu vou abençoar só quem me abençoar. Eu vou fazer o bem só quem faz o bem a mim. Quem faz o mal, vou pagar com o mal. Quem me deseja o mal, vou pagar desejando o mal também, pedindo a morte dessa pessoa. E diga-se de passagem, como nós, meus queridos, temos visto evangélicos orando para Deus matar pessoas, para poder trazer mal para as outras pessoas. Como temos visto evangélicos de coração perverso. Evangélicos de coração perverso, maldoso, vingativo, e usa da sua oração como um subterfúgio para expressar toda a maldade que está no seu coração. Eu tive uma aula, uma certa vez, em um seminário aqui em Fortaleza, em que o professor, muito sábio, muito conhecedor, um professor muito estudioso, ele dizia o seguinte, olha, eu sou a favor e eu oro para que os meus inimigos eles morram. E ele se apoiava nas passagens bíblicas chamadas de salmos precatórios. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Se eu tiver errado, mas é mais ou menos assim. Salmos imprecatórios ou precatórios, uma coisa assim. São salmos em que os salmistas eles oram para que Deus destrua os seus inimigos mesmo. Lá tem esses salmos. Se você for lá no salmo, se você ler, você vai encontrar passagens bíblicas em que o salmista ele pede para Deus matar, para poder Deus destruir os seus inimigos. Então ele pegava, se apoderava desses versículos, para você ver como quando você é muito literal e extremamente fundamentalista, vou repetir, quando você é muito literal e extremamente fundamentalista, você pega versículos e começa a se tornar uma pessoa perversa, maldosa, preconceituosa, discriminando pessoas por onde passa. Ele orava dessa forma e quando ele falou isso, teve até um aluno que ficou tão revoltado com aquela expressão que ele nunca mais voltou para a aula desse professor. Porque com o evangelho a gente aprende outra coisa. E aí eu pergunto para você, você segue o evangelho ou você segue os salmos, os salmistas? Você segue Jesus ou você segue Davi? De quem você é seguidor? Jesus está dizendo, olha, vocês precisam bendizer os que vos maldizem, vocês precisam amar os vossos inimigos, e vocês precisam fazer o bem àqueles que vos odeiam. Nós precisamos, irmãos, aprender com Jesus, ler mais os evangelhos, sabe? Parar de pegar textos isolados e aplicar de maneira literal na nossa vida, usando de um fundamentalismo totalmente radical. E nesse radicalismo, a gente passa a ser pessoas totalmente diferentes daquela que Jesus ele ensina que sejamos. Nós passamos a ser pessoas totalmente perversas.
Em nome de Deus, eu acho isso mais ridículo, que é em nome de Deus. Em nome de Deus a gente faz o mal. Em nome de Deus a gente deseja o mal. Em nome de Deus a gente ora contra as pessoas, pede para matar pessoas, pede para poder retirar do meio os nossos inimigos. Mas é nosso inimigo, irmão. A gente tem que orar pedindo para Deus tirar do meio. Vá orar para ele se converter, que é melhor. Ore para ele se converter, bendiga ele. Ame ele. Quando ele precisar de um copo d'água para beber, está aqui água para beber. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Aleluia. Eu não vejo a Bíblia ensinar a gente a maltratar os nossos inimigos. Eu não vejo. Ah, irmão, mas no Antigo Testamento Deus pediu para destruir os inimigos. Irmão, foi uma especificidade, foi um momento específico onde Deus ordenou de maneira bem precisa e específica ao povo de Israel para poder agir dessa forma. Deus, ele não utiliza essa maneira, esse comportamento como mandamento. Não é mandamento você fazer o mal às pessoas. A Bíblia não manda. A Bíblia não traz isso como mandamento. Você levar o mal às pessoas, desejar o mal das pessoas, você orar para Deus matar as pessoas, os teus inimigos. Deus não pede para você aborrecer os seus inimigos. Muito pelo contrário, Jesus ele diz o seguinte: se vocês fizerem dessa forma, de que forma? Se vocês fizerem dessa forma, de que forma? Se vocês amarem os vossos inimigos, se vocês bendizerem os que vos maldizem, se vocês fizerem o bem àqueles que vos odeiam, vocês serão semelhantes ao vosso Pai que está no céu. Aí a gente vê, será que Deus ele é tão mau assim? Deus não é mau, irmão. A gente pintou Deus de mal. Os evangélicos e a grande maioria das pessoas que não são evangélicas, a grande maioria das pessoas que não estão na igreja, que estão lá fora, pintaram Deus, principalmente ateus. Existem muitos ateus que pegam nessas passagens de sangue, de violência, onde Deus manda matar, para dizer que Deus é mau, para dizer que Deus ele é perverso. Jesus ele está ensinando que Deus ele não é perverso coisa nenhuma. Muito pelo contrário, ele desce chuva para bons e maus. Em outras palavras, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele faz com que o sol ele se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. E se nós fizermos assim, seremos semelhantes ao nosso Pai que está no céu. Se nós bendizermos os que nos maldizem, se nós amarmos os nossos inimigos e se nós fazer o bem àqueles que nos odeiam. Aí o ensinamento de Paulo faz sentido, né? Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Não é para poder colocar a pena, não é para terminar de matar, não, meu irmão. Não é para desejar o mal, não é para orar dizendo para Deus matar o teu inimigo. E muitas vezes a gente está pedindo para Deus matar o nosso irmão. Que é pior ainda. Ah, mas ele me ofendeu. Ele fez algo comigo que é inaceitável. Eu não concordo, eu não aceito. Ei, meu irmão, vai morrer com essa mágoa mesmo? Tu vai morrer com essa mágoa mesmo? Ou vai pedir perdão? Vai deixar o teu sacrifício lá no altar e vai voltar para se reconciliar? Tem pessoas que é impossível, irmão. Tem um coração tão de pedra que não perdoa ninguém. Não perdoa as ofensas e as falhas de ninguém. Não perdoa ninguém. Tem crente que não perdoa ninguém. O que a Bíblia mais ensina é sobre o perdão. E eu aprendo com a Bíblia que aonde há relacionamento, há falhas de relacionamento, vai haver traição, vai haver decepções, nós vamos se decepcionar com as pessoas, nós vamos ver as pessoas muitas vezes nos tratando de maneira errada. Muitas vezes as pessoas nos tratam de uma maneira que nem é a maneira daquela pessoa tratar as outras. A gente já sabe como aquela pessoa trata, mas às vezes existem pessoas que amanhecem num dia tão ruim, que está passando um problema tão grande, tanta tribulação, que ela muda o comportamento dela e passa a tratar mal as outras pessoas. Mas nós
nós não interpretamos dessa forma, né? Nos tratou mal, eu vou tratar mal. Me perseguiu, eu vou perseguir. Me desejou mal, eu vou desejar o mal. A gente é incapaz de perdoar, irmão. A gente precisa do Espírito Santo, meu irmão, para a gente poder praticar as Escrituras, para poder a gente ser como Jesus é, como o Pai é. E eu quero concluir. Jesus ele faz uma comparação, né? Dizendo, olha, se vocês só amam aqueles que amam vocês, vocês não são diferentes dos publicanos, não, cara. Jesus estava falando para judeus. Publicanos era considerado uma raça pecadora, traidora. E Jesus está dizendo, vocês parecem que vocês querem ser tão melhores que os publicanos, vocês querem ser tão melhores do que os pecadores, mas vocês são iguais. Vocês são do mesmo jeito, vocês são farinha do mesmo saco. Sabe? Aí Jesus ele termina assim, ó. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra perfeição é a palavra teleios. Eu já falei aqui antes. A palavra perfeição no grego é a palavra teleios, que significa completo, que significa integridade, ser adulto, ser maduro, ser homem, ser perfeito. Significa, irmão, ser uma pessoa madura, ser uma pessoa de idade madura, ser uma pessoa de idade adulta. No Novo Testamento, a palavra significa ser adulto, ser maduro, ser de mente, ser de entendimento, ser de conhecimento da verdade. Então, ser perfeito não é ser sem pecado não, irmão. A palavra ser sem pecado, a gente não pode confundir essa palavra com a palavra grega para ser sem pecado. Muitas vezes a gente traduz a palavra perfeição com a palavra com uma pessoa que não tem pecado algum. Aí a gente traduz a palavra perfeição com uma pessoa que não peca. Está errado. Sem pecado é a palavra anamartetos. Mais ou menos isso. Se a tradução se não for dessa forma, mas é mais ou menos parecido com isso. Que significa ser sem pecado. Qual é o ser humano pecador que é sem pecado? Me diga. Então, essa perfeição, a tradução correta da palavra teleios, a tradução correta é ser pleno, ser maduro no entendimento, ser adulto no entendimento, ser maduro, ser completo. Então, quando Jesus ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai está no céu, Jesus está dizendo, sede completos, sede maduros no entendimento, como maduro é o vosso Pai está no céu. Aí a gente entende que aquelas pessoas que não conseguem ser maduras são aquelas pessoas que são mimadas, que não perdoam ninguém, que fica com raivinha quando é ofendido de alguma forma, que fica chateado, que gosta de vingancinha, gosta de matar na unha. São pessoas que não foram amadurecidas e que não se parecem com o Pai que está no céu. Tá? Então fique com essa palavra. Ame os vossos inimigos. Bendiga os que vos maldizem. E fazei o bem àqueles que vos perseguem. Que Deus abençoe.